Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus envolva os nossos corações. Iniciamos mais um ano com Jesus a nos guiar, que seja de paz, de crescimento espiritual para todos nós. Daremos início à nossa reunião de estudo e assistência espiritual, acompanhando a leitura da página através do Tiago e em seguida nossa prece inicial. Livro A Luz da Oração, Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos. Pai Nosso. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que o nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a Terra pertencem-nos. De algum modo, os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai Nosso, disse Jesus para começar, Pai do Universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será, muitas vezes, simples repetição do eu quero. Invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Agradecemos ao Tiago pela leitura da página e agora, já sentindo a presença de Jesus e dos amigos espirituais, vamos elevar os nossos pensamentos até Deus e ao Mestre amado Jesus e dizer assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja seu nome. Jesus, Mestre amado, estamos aqui reunidos em seu nome. Rogamos, Senhor, as bênçãos para cada um que se encontram aqui, encarnados e desencarnados. Rogamos, Senhor, para todos os irmãos que sofrem do corpo e da alma, para os aflitos e desconsolados. Rogamos, Senhor, o amparo e o auxílio para os irmãos que retornaram à pátria espiritual e consola os corações dos seus entes queridos que ficaram com a dor da saudade. Pai amado, abençoe o nosso planeta. Jesus, misericórdia para os irmãos que estão em guerra e conflitos. Abençoa, Mestre amado, a toda a humanidade inteira. Que assim seja. O estudo da noite de hoje tem como tema oração dominical. A referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, itens 2 e 3,
E quem fará será a expositora Vânia Hungria. Muita paz a todos. Olá, meus irmãos. Estamos iniciando mais um ano, mais uma tarefa, graças a Deus. E só temos a agradecer por isso. Então vamos ao trabalho. Nosso estudo de hoje é sobre a oração dominical. E é muito interessante que quando Kardec estava compondo o Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos recomendaram a ele colocar a oração dominical à frente da coletânea de preces. E essa recomendação dos espíritos superiores, ela não se dá à toa. Primeiro, a oração dominical foi trazida por Jesus. Jesus nos ensina a oração para nos aproximar de Deus. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. E porque ele nos traz uma maneira de falar com Deus que pode substituir a qualquer oração. Mesmo que não saibamos compor uma oração, a oração dominical fala de tudo aquilo que nós necessitamos falar com Deus. Mas, claro, é segundo o pensamento que imprimirmos na prece quando nós o fazemos. A oração dominical, ela é o mais perfeito modelo de concisão, simplicidade e sublimidade. Ela une as coisas mais simples, mais óbvias, e é rápida e é perfeita. Jesus nos mostra nessa prece que não precisa de fórmula mágica para falar com o Pai. Que o Pai é todo amor e bondade, que é nosso Pai. Jesus traz Deus, nos mostra Deus, não como vingador, o Senhor da guerra, o Todo-Poderoso sim, mas todo amor, todo ordem, toda justiça. Então que nós podemos falar com Deus da maneira mais simples, abrir os nossos corações. E é isso que nos mostra a oração dominical. Ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo, a seu compromisso, a sua responsabilidade e para com o próximo. É, na verdade, um exercício e fortalecimento da fé quando nós fazemos essa oração. Um ato de adoração e de submissão a Deus. É um pedido das coisas necessárias à vida e também um estímulo à caridade. Ela é tudo isso, de forma muito simples e objetiva. Então, quando nós oramos o Pai Nosso, que é pelo nome que nós normalmente conhecemos, a oração dominical, nós oramos o Pai Nosso por alguém, por exemplo, é como se nós pedíssemos a Deus para o outro o que nós pediríamos por nós mesmos. E por ser uma prece breve, ela é bem rapidinha, bem pequenininha, e já decorada, nós já temos decorada, nós aprendemos normalmente na infância o Pai Nosso. Muitas vezes nós não lhe percebemos o verdadeiro significado e repetimos de forma mecânica, como se fossem frases soltas, como se a repetição de palavras constituísse seu verdadeiro sentido. Às vezes nós fazemos o Pai Nosso até mais de uma vez, 2, 3, às vezes apelamos para números cabalísticos, tem que fazer 3 vezes, 7 vezes, 9 vezes, quando na verdade o seu verdadeiro sentido escapa à maioria de nós. A prece é dita geralmente sem dirigir o pensamento sobre as aplicações de cada uma das suas partes, o que não é assim que é para ser feita, É dita como uma fórmula e às vezes com a crença de ter que ser repetida, é obrigatório repetir, como eu falei, são os números cabalísticos. Os espíritos, ao compor o Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos chamam a atenção para o modo como nós utilizamos esse roteiro
de luz, porque Jesus nos traz um roteiro, né, para falarmos com Deus. E nos mostram que nós podemos dizer a oração dominical de forma simples, como ela nos foi apresentada escrita, né, que nos foi trazida através do Evangelho de Mateus. Desde que, nesta simplicidade da prece, nós mantenhamos a nossa conexão com Deus, o pensamento voltado para aquilo que nós estamos dizendo, os nossos sentimentos voltados para a prece que estamos fazendo. Ou também nós podemos desenvolver essa oração dominical, esse Pai Nosso, segundo os nossos sentimentos, as nossas necessidades daquele momento ou de quem nós estamos endereçando essa oração. E ela começa com a seguinte frase: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Então nós dizemos que cremos em vós, Senhor. Não é isso que quer dizer? Pai nosso que estás nos céus é o nosso Pai. É um Deus que é Pai, que é amor, que cuida de nós, que é o nosso cuidador. É um ser soberano, grande e sábio, que está em todas as obras da criação. Desde as menores partículas até os astros que povoam o espaço, em nós, fora de nós, em tudo que nós conhecemos, em tudo que existe, em toda parte, vemos a prova da existência de Deus através das suas leis imutáveis, paternal, da sua lei justa, da amorosidade e harmonia com que o universo funciona. Tudo ao nosso redor, exceto as coisas que nós influenciamos diretamente, funciona em perfeita harmonia. Então, quando dizemos santificado seja o vosso nome, estamos reconhecendo essa soberania, essa divindade. Estamos louvando a Deus. E ela continua dizendo que venha a nós o vosso reino. Nessa frase, nós reconhecemos nas leis que nos regem o caminho por onde nós devemos trilhar. Nas leis sábias, perfeitas, imutáveis, que promovem sempre a renovação, a criação do bem comum e do convívio harmônico. Nós temos inúmeros exemplos ao longo da história das civilizações de terremotos, de tsunamis, de destruição de guerras, das guerras provocadas pelo homem, dos incêndios imensos, e a natureza sempre se renova, a terra sempre se renova, nos dando oportunidades de também nos renovarmos, de tirarmos aquilo como exemplo, de termos um solo renovado, os animais se renovam, o ar. E agora nós temos até o exemplo de Chernobyl, que depois de tantos anos, tá lá, tem animais, a água está se regenerando, os vegetais se regeneraram, e assim a terra, a vida, vai encontrando o seu caminho. Então, quando nós pedimos a Deus que venha a nós o seu reino, nós estamos nos colocando à disposição desta lei de renovação, desta lei de criação constante, mas também da lei de causa e efeito, porque nós também fazemos parte dessa lei, nós somos parte integrante da criação de Deus. Então, quando interferimos, temos o efeito rebote. Se nós ajudamos, nós também seremos ajudados. Se nós amamos, nós seremos amados. Se nós recebemos alguma coisa boa e retribuímos com o mal, nós também receberemos o mal em troca. Então, quando nós destruímos o meio ambiente, a natureza se recupera. As leis divinas são de recuperação e reconstrução constante.
Mas isso leva tempo e nós somos muito perecíveis, então nós vamos sofrer essas consequências. E estando gravada em nossa consciência as leis divinas, nós temos a liberdade de escolher o caminho que vamos trilhar. Ou seja, nós escolhemos entre o bem e o mal e colhemos o mérito ou as responsabilidades das nossas ações. E depois dessas nossas escolhas, Jesus nos ensina outra frase que diz o seguinte: seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. E deixa muito claro para nós que se a submissão é um dever de um filho com relação ao pai, de um filho no corpo físico, né? Os nossos filhos, nós como filhos, do inferior para o superior, ou seja, do menor para o maior, do empregado para o empregador, enfim, daquele que está acima, do que sabe mais. Quanto não deve ser maior a da criatura com relação ao seu Criador, né? De nós todos em relação a Deus. E essa submissão à vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, é observar as suas leis e se submeter a elas sem murmurar. Utilizar o roteiro que Jesus nos trouxe de convívio pacífico, né? Todos os seus ensinamentos, tudo que ele nos deixou de exemplo do convívio pacífico, do perdão, da reconstrução interior, da compreensão do outro, do respeito ao próximo, para sermos melhores a cada dia, compreendendo que não nos cabe refazer as leis de Deus, brigar com elas, mas caminharmos de forma harmônica com elas. E ele prossegue dizendo: dai-nos o pão de cada dia. E quando nós dizemos isso, nós rogamos ao Criador o alimento para a manutenção do corpo físico e o corpo espiritual, o alimento para o espírito, para que não percamos a nossa essência divina. E esse pão espiritual, né, esse pão de cada dia, ele pode ser entendido também como alimento para o corpo físico, porque nós precisamos, mas também como a renovação da nossa fé, da nossa coragem, da nossa saúde do corpo, a nossa saúde mental. Esse pode ser o pão de cada dia de que nós necessitamos. A manutenção da nossa bondade, ou o exercício da bondade, a caridade espiritual, de olhar o outro, mesmo que nós não conhecemos, e falar assim: nossa, tá triste, vou fazer uma prece. Isso é caridade espiritual. Então, quando nós pedimos a Deus o pão de cada dia, é a renovação desses sentimentos também, e não só o alimento do corpo físico. Esse pão de cada dia pode ser o apoio da família, pode ser um atendimento médico que nos ajude a nos livrar de um vício, por exemplo. Então, o pão de cada dia que pedimos a Deus é tudo aquilo que nutre a nossa existência. E Jesus continua: perdoai as nossas dívidas como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Ou também oramos assim: perdoai as nossas ofensas como perdoamos àqueles que nos ofenderam. E nesse momento, nós, diante de Deus, nós nos reconhecemos como necessitados, que somos, né? Endividados com as leis que nos comprometemos e nos esforçamos para melhorar, mas que muitas vezes falimos. Mas continuamos tentando nos melhorar, nos modificar, a fim de não sermos mais devedores. Neste momento da oração dominical, nós estamos pedindo a Deus a força de refazer os nossos sentimentos em relação ao nosso irmão do caminho, aquele que convive conosco, né? De sufocar em nossa alma o ódio e todo o rancor que nós acabamos guardando
perdoando para sermos merecedores também do perdão. Então nós estamos aí entrando em acordo com Deus, vamos colocar assim, né? Na verdade, esse momento é um incentivo para que nos purifiquemos de nossas mazelas morais. Eu estou aqui pedindo perdão das minhas ofensas, estou me comprometendo a perdoar aquele que me ofendeu, porque eu começo a compreender que nós estamos todos, sem exceção, em aprendizado, e que tudo que nos vem faz parte de nosso caminho. Então que eu não posso julgar o outro, eu não devo julgar o outro, porque eu preciso também de compreensão, eu preciso de perdão, eu tenho dívidas, eu também agrido, eu também ofendo, eu também sou incompreensível muitas vezes, e eu não tenho essa moralidade toda desenvolvida ainda para não perdoar, para guardar mágoa, para crucificar o outro, para julgar. Eu não tenho. Então eu peço perdão, peço a Deus que perdoe as minhas dívidas e me comprometo junto a Ele a perdoar também aqueles que me devem, aqueles que falharam comigo, ou que eu acho que falharam comigo, porque ainda tem isso. Às vezes quem está falhando sou eu, quem cometeu o equívoco fui eu, e eu estou esperando do outro que me peça perdão, que pague a dívida que eu contraí. E a oração dominical continua nos falando o seguinte: não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Então, neste momento, nós pedimos forças para resistirmos às sugestões dos maus espíritos, que tentarem nos desviar do caminho do bem, nos inspirando maus pensamentos. Contudo, esses irmãos equivocados só se aproximam de nós e nos influenciam porque também nós somos equivocados e vibramos numa frequência de vícios que são as portas abertas para outros que vibram na mesma frequência, ou seja, para os nossos iguais. Eles não conseguem nos atingir se nós não aceitarmos a influenciação, não aceitarmos os conselhos, as ideias. Então, mais uma vez, a responsabilidade é nossa. O mal de que necessitamos que Deus nos ajude a nos livrar, ele, na verdade, na grande maioria das vezes, ele está em nós. São aquelas sombras que nós nutrimos sem nem perceber durante séculos, o ódio, o desejo de vingança, a vaidade é extrema, aquela arrogância de achar que eu mando, sou obedecido e é assim que tem que ser, o egoísmo de querer só para mim, só para os meus, para minha família, para as pessoas que eu gosto, e o restante vai ficar sem nada. Então nós trazemos essas sombras em nós por séculos, por diversas existências. E é isso que também atrai os nossos irmãos, companheiros nossos desses outros momentos de equívoco. São tão equivocados e tão errados como nós também. Então, quando nós pedimos para Deus nos livrar da tentação, do mal, é do mal que há em nós. É que nós fomos criando, cultivando em nós, e nós trouxemos esses sentimentos contrários ao amor e à caridade por sabe-se lá quantas encarnações. E a oração dominical, ela termina com assim seja. Pelo menos no Evangelho segundo o Espiritismo, que é assim que nós terminamos as nossas orações, mas também com amém, que quer dizer a mesma coisa. Que seja feita a vontade de Deus. É isso que significa, né? Então, nós pedimos ao Senhor o que achamos necessário, nós pedimos a Deus
que nos dê tudo o que nós achamos que merecemos, que é justo, que nós precisamos, e muitas vezes nós estamos enganados com as nossas necessidades, mas nós pedimos assim mesmo, e Jesus vem nos mostrar nesse finalzinho que assim nós podemos pedir tudo o que quisermos, mas que deixemos nas mãos de Deus. Então, quando dizemos amém ou assim seja, nós estamos nos colocando, nós estamos nos entregando a Deus, nos entregamos a Ti, confiamos na Tua justiça, Senhor. É isso que quer dizer, que assim seja, confiar na justiça e na bondade de Deus. A oração dominical, na verdade, é um presente tanto que Jesus nos deixa, né? Nós reconhecemos a grandeza de Deus, nós pedimos proteção, nós pedimos o alimento do corpo, da alma, da vida, nós pedimos que melhore os nossos sentimentos, que nos perdoe as nossas dívidas, reconhecemos que somos devedores e carentes de auxílio, e nós nos colocamos nas mãos de Deus. É como se nesse finalzinho nós disséssemos a Deus: Senhor, eu te pedi tudo isso, mas só o Senhor sabe do que eu realmente necessito. Então me entrego completamente em Tuas mãos. E é isso, né, meus irmãos? Mais do que palavras, a oração do Pai Nosso é esse momento em que nós nos deixamos estar com Deus. É esse momento em que nós calamos a voz, nós calamos os nossos sentimentos, a turbulência do dia a dia, os deveres da vida física, e nos ligamos ao Pai. Que seja em silêncio, que seja falado, que seja só pensado, mas é um momento de reflexão, que Jesus nos ensina aquele recolhimento, de estarmos com Deus, confiando plenamente nele, sabendo que tudo o que nos vier de bom ou de ruim é passageiro e é para o nosso benefício, é para o nosso aprendizado, mesmo que esteja doendo. E se for um momento alegre, é para que nós saibamos agradecer e reconhecer a grandeza do Pai amoroso, bom e justo que nós temos. Que Jesus esteja conosco sempre, nos inspirando para cada momento que nós necessitarmos de auxílio ou um irmão nosso, nós saibamos procurar este caminho, o da prece. E que se nenhuma outra prece inspirada, longa, bonita, com palavras, com frases muito bem formadas vierem à nossa cabeça, tá ótimo. Façamos o nosso Pai Nosso, a nossa oração dominical, seja sábado, seja domingo, seja segunda, seja de manhã à noite, na rua, em casa. Façamos a nossa conexão com o Pai, com todo o nosso coração, com toda a nossa boa vontade, certos do amor de Deus por nós. Que essa paz nos envolva, a força de Deus nos envolva e nos guie neste ano de 2025 que se inicia. Muita paz a todos. Agradecemos a Vânia pelas reflexões e esclarecimentos que ela nos trouxe nessa noite. Agradecemos a presença de todos, agradecemos a espiritualidade amiga, benfeitores e ao nosso mentor do CEU, Isaac Lima. Agradecemos a Deus e a Jesus por esses momentos. E para os irmãos que irão receber o passe à distância, que escute a música até o final. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.